Isso. Bom, nós estávamos fazendo uma espécie de recapitulação, né, de tópicos que a gente tinha visto, né? E eu queria depois quase que adiantar uma tese assim sobre para onde é que vai, vamos dizer, eu vou chamar assim por enquanto de estética pós-metafísica, tá? Porque o que basicamente aí se coloca é o questionamento da velha definição do belo como a pressão sensível da ideia ou a pressão sensível da verdade, né? Com que concepção de verdade ainda se está operando, né? E por baixo disso, né, nós estamos tomando como referência, né, o chamado Heidegger II, daquele texto do von Erasmus, do acontecimento, e outros textos dele também sobre lógica e pós-metafísica. Esse von Erasmus, na verdade, são 2 volumes de 1000 páginas cada um, praticamente, que não é um texto concluído, são basicamente anotações que ele foi feito ao longo de vários anos, na parte final da vida dele, mas eu acho que tem, no fundo, uma semelhança do que ele propõe lá com aquilo que já está implícito no Freud da interpretação dos sonhos. Com que verdade, com que conceito de verdade o Freud andou operando naqueles textos. Tá? Então, só para recapitular rapidamente aqui alguns pontos, antes da gente entrar nessa parte, digamos assim, do que poderia ser essa superação da tradição metafísica, tá? No âmbito da estética. Tá? Porque, de certo modo, se a gente não estiver atualizado com isso, tudo que a gente vai estar produzindo na área vai, de certo modo, estar desatualizado em relação ao que está acontecendo nos centros mais avançados, nos centros de excelência acadêmica, dos quais nós estamos aqui como país e como continente ainda excluídos, né? Então, vejam, nós andamos revendo, né? Nós tínhamos tomado como ponto de partida no semestre passado o Baumgarten, né? E lá nós tínhamos aquela tensão entre a verdade como, vamos dizer, uma adequação, uma conformidade a um paradigma, tá? E depois, com Kant, o belo como expressão da ideia de liberdade, entendeu? Quer dizer, já não era mais o âmbito da correção que estava aí em jogo, embora o próprio Kant não tenha feito propriamente uma revisão do conceito de verdade como tal, entendeu? Quer dizer, mas ele, ao fazer a separação entre a coisa e a imagem que temos dentro de nós da coisa, e postulando que nós não conhecemos o que em português tem sido chamado de coisa em si, então nós teremos que revisar a concepção mesma de verdade, porque não se poderia comparar com a própria coisa. Então, entre o que está na mente e o que está na coisa, porque não haveria a própria coisa se mostrando como tal, entendeu? Ela sempre se mostraria para uma outra mente, né? Então, você compararia mente com mente, e aí você teria que ver com que critério você operaria, quer dizer, é a vontade do mais forte, é aquilo que é convencionado numa época ou não, né? Então, há um texto do Heidegger, de 1935, sobre a crítica da razão pura, do Kant, onde é que ele avança bastante nessa direção, nessa temática, né? Mas vejam, nós tínhamos, eu vou aqui assim fazer uma lista de 20 e poucos tópicos que nós tínhamos verificado e concluído o semestre passado. Só para recapitular
rapidamente, né? Então, vejam, a gente não pode mais confundir a verdade com a redução dela a uma correção conforme paradigmas. Tá? Então, a distinção clara entre verdade e correção conforme paradigmas. Né? Porque esses paradigmas podem não estar certos, ou eles podem ser insuficientes. Então, com o correr do tempo, pode aparecer um outro paradigma que seja mais relevante. Né? Eu acho que o Hegel percebeu esse problema quando ele, na Pequena Lógica, ele diz que verdade é a percepção do objeto em suas múltiplas determinações, sabe? Então, essas múltiplas determinações do objeto podem só aparecer com o correr do tempo, que é a tese básica que você tem subjacente a ser e tempo, né? Quer dizer, porque nós temos aquele paradigma proposto lá na escolástica, né? Nós tínhamos visto o Tomás de Aquino sobre isso, em que o modelo de verdade é o que está na mente divina e essa seria eterna, né? Não teria o influxo do tempo. Né? Por outro lado, há uma contradição evidente em Tomás de Aquino, em que a própria figura de Deus tem uma certa historicidade. Né? Quer dizer, há um Deus sem nada, depois há um Deus com a mente cheia de formas espirituais das coisas, depois há um terceiro Deus lá, um terceiro Jeová que cria as coisas a partir dessas ideias que estão na mente dele. Né? A gente poderia colocar um quarto, que é aquele que cria o homem, e um quinto que participa da história do homem, e nessa participação manda um filho que não tem no Antigo Testamento e que se propõe a salvar o mundo. E você tem esse Deus no dia a dia das pessoas, em que elas dizem vá com Deus, ou que graças a Deus, ou coisa assim, entendeu? Quer dizer, Deus está sendo historicizado a todo momento por aí. Né? Então, vejam, a noção mesma de verdade como algo que depende da temporalidade e, por que não, da espacialidade, né? Ao mesmo tempo, não significa que a gente vá querer confundir a verdade com a opinião que impera num certo meio e momento, num certo, sabe? Quer dizer, nós temos que ter uma outra noção, mas vejam, a nossa noção de, por exemplo, lei científica é de que seria uma verdade universal e eterna, a lei da gravidade, por exemplo. Tá? Mas veja, a gente não sabe o que é o universo para falar em universal. A gente não tem um todo fechado que forme uma unidade que dê uma volta sobre si mesma. Né? Então, veja, a gente não pode reduzir a verdade a algo fixo, imutável, eterno, né? Como queria ser o próprio modelo matemático da verdade. Né? E a realidade, em terceiro lugar, não se pode reduzir à dimensão da quantidade. Né? Esse é um ponto que o Hegel, por exemplo, vai insistir muito, né? Quer dizer, a dimensão da qualidade é inerente, né? Ou o próprio Kant, né? Ele opera com a tabela das categorias lá, em que você tem quantidade, qualidade, modalidade e finalidade. Né? E vejam, todos esses 4 elementos que foram usados para definir Deus, eles podem ser, podem admitir que haja outros elementos. Por exemplo, se você tem finalidade, por que você não teria a origem das coisas? Né? Então, é uma tabela que teria de ser questionada. O próprio Kant disse que deveria ser questionada, mas não chegou a fazê-lo. O Heidegger disse que deveria ser questionado também, e também ele não chega propriamente a questioná-la, porque não resta um esquema simples para entender as coisas. Né? Então, vejam, quando se fala em matemático, né, se esquece muitas vezes que isso vem de matema, que não era simplesmente o contável, o contabilizável, o numérico.
né? Mas tudo que pode ser entendido, que se pode aprender, que se pode transmitir a outros, tá? Então, conhecimento, ensino, tal, é matemata, tá? Só que o mais simples de contar para as outras pessoas é o numérico, né? Tanto é que a palavra contar em português tem esses dois sentidos, quer dizer, uma vez é uma narrativa que você faz, outra vez é uma numeração que você faz das coisas, tá? Então, se substitui facilmente tudo o que há para contar por aquilo que se pode contabilizar como sendo, diga assim, o essencial das coisas, né? Quinto, a gente deve abranger o máximo de aspectos relevantes do objeto, não escondendo sob uma profusão de detalhes supérfluos. Mas vejam, isso vai colocar um problema muito, muito sério, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente não percebe o que é o mais relevante de um determinado objeto, de uma situação, etc., né? De uma pessoa. Tá? Então, não escondendo os aspectos relevantes, eu posso até, como tem sido colocado, por exemplo, pelo Paul Deman, Blindness and Insight, eu posso destacar uma determinada coisa, um aspecto da coisa, do objeto, para não mostrar outras dimensões, né? Quando a gente olha para uma coisa, né, a gente preenche aquilo que a gente não está vendo como uma imaginação em torno, por exemplo, do outro lado de uma pedra, né? Da Lua, a gente sempre só vê uma face, né? Então, da mente humana, a gente só vê a dimensão, vamos dizer, consciente que a gente tem. O inconsciente, por natureza, é o sombrio que não aparece, né? Por outro lado, vejam, no século XVIII, segunda metade, se tornou muito relevante a questão de que o eu cognitivo é uma espécie de representação da alma, né? Mas aí gera uma contradição entre a mudança que ocorre no próprio eu ao longo do processo de conhecimento, sabe? E conhecimento como consciência, conscientização e tomada de consciência, tá? E se o conhecimento modifica o sujeito que conhece, seria a alma que se modificaria. E isso estava muito claro na primeira edição da Crítica da Razão Pura. E, naquele momento, o Kant sofreu muitas críticas dos pietistas, que era uma dimensão, digamos assim, do luteranismo, que se declarava, de certo modo, independente dos pastores luteranos. E ele retirou aquilo tudo. Ele retirou umas 120 páginas da primeira edição da Crítica da Razão Pura. E em português você tem tudo só baseado na segunda edição, sabe? Mas o importante é aquela primeira edição, onde é que ele se coloca essa questão, quer dizer, um eu, outro eu, outro eu, outro eu. Cada um é um, sabe? E, aparentemente, um é igual a um, mas ele diz, a gente sabe que o eu pragmático não é igual ao outro eu, em termos pragmáticos, né? E ele deixa esse problema como que suspenso no ar, né? E ele, ao mesmo tempo, levanta a questão de você ter falácias de raciocínios corretos e, muitas vezes, raciocínios não são tão corretos, eles só parecem corretos e não são. Tá? Então, vejam, por exemplo, a questão do arrependimento, né? Ela coloca que o sujeito, o eu que se arrepende,
ele se modifica de tal maneira que ele não faria mais aquele erro que ele cometeu antes, aquele, entre aspas, pecado que ele cometeu. Mas significa que isso que é fundamental para o cristianismo é algo que demanda uma modificação do eu, né? E se a alma é para ser uma espécie de dimensão divina dentro da mente, assim era colocado, essa dimensão deveria ser eterna, entendeu? Quer dizer, a alma seria eterna por ser uma extensão da alma divina, da mente divina, né? Uma delegação de Deus ao homem, né? E, portanto, teria de ser eterna. Mas o que se modifica no tempo não é eterno, é temporal. O eterno é aquilo que fica fora do tempo. E querer inventar que esse Deus eterno ou esse eu eterno seria um mínimo denominador comum, sabe? É algo que, veja, seria uma abstração matemática, não a realidade, né? Não corresponderia aos fatos, né? E hoje em dia a gente tem uma noção mais clara, por exemplo, de doenças como Alzheimer ou senilidade, né? Que representam, de certo modo, uma pessoa que ainda continua sã fisicamente, mas que, vamos dizer, cuja alma morreu, para dizer de modo brutal, né? Portanto, o eu cognoscente, sétimo ponto, está em relações mutáveis e mutantes, que alteram não só as circunstâncias, mas até a ele mesmo e a própria noção de verdade. Então, a noção de verdade é que está sendo colocada aqui em questão. Tá? Porque não é só que eu não tenho acesso à própria coisa para saber o que ela é. Sabe? O Kant usa a expressão Ding an sich, que tem sido traduzido na filosofia por coisa em si, tá? Para português. Mas coisa em si não é bem isso, entendeu? Porque a coisa em si, né, seria em alemão Ding in sich, e ele não usa essa expressão in, que existe em alemão, né? Ele usa Ding an sich, A-N, né? Que é uma preposição que nós não temos em português, tá? E não é a mesma coisa, tá? Ding in sich seria a coisa fechada nela mesma, tá? Ding an sich é a coisa como tal, independente do meu processo de conhecimento, como ela é nela mesma, para ela mesma e fora da minha circunstância de percepção, tá? Então, essa coisa como tal, que é o jeito que eu tenho para traduzir isso, a coisa enquanto coisa, tá? O Hegel, por exemplo, substitui essa expressão por uma coisa que é mais enfática ainda. Ding an und für sich. A coisa como tal e para si mesma. Für sich, para si. Tá? Quer dizer, independente de como é que ela se apresenta para o ser humano. Sabe? Agora, essa transposição da coisa para uma imagem da coisa, nos sentidos, e essa imagem dos sentidos posta dentro da mente, né, é o processo da imaginação. Então, a imaginação se torna o fundamento de todo o processo de conhecimento. Tá? E isso já estava lá no Gerard. Tá? Então, a imaginação não é importante apenas para a arte, né? Mas para a ciência. Tá? E vejam, por isso que no Baumgart, quando a gente pegou aquele texto que estava lá na edição da Voz, que era um trechinho lá dele, eles cometeram o grave erro de traduzir o que em latim era fantasia por imaginação em português, entendeu? Quer dizer, e para o Baumgarten,
para mim, a impressão que eu tenho, há uma distinção muito clara. A imaginação, a imaginatio, né, seria o trazer a imagem de algo para perto, entendeu? Então, é uma transposição imagética de imagens. Enquanto que a fantasia seria uma construção nova a partir de imagens diversas, formando uma nova totalidade, como, por exemplo, num sonho. Tá? O sonho utiliza elementos de vários momentos da realidade de véspera, de experiência mais antiga da pessoa, de dados culturais, etc., de filmes, etc., mas recompõe aquilo numa nova, entre aspas, aqui, totalidade, sabe? E, por favor, guarde esse termo aqui, totalidade, porque eu vou querer pegar essa questão para examinar o problema da obra de arte, entendeu? Porque, vejam, no Hegel se substituiu a verdade pela visão, vamos dizer, total da coisa. A percepção do objeto em suas múltiplas determinações. Tá? Tudo aquilo que faz com que aquele objeto seja como ele é. Tá? E não deixando nada de relevante de lado. Sabe? Mas, nesse sentido, vejam, é infinito aquilo que pode participar da determinação de um objeto. Esse problema se coloca em Freud, por exemplo, com a questão da... em alemão se chama unendliche Analyse, né? A análise infinita, vamos dizer. Né? Quer dizer, a pergunta é dupla. Tá? Se, por exemplo, você tendo um sonho muito complexo, você sempre pode descobrir mais um aspecto relevante nele. Tá? E outro processo que é o da própria psicanálise, em que a meta freudiana ele tem uma expressão que ele falou, es war soll ich werden. Onde era o id, deve haver o ego, entendeu? O eu. Né? Quer dizer, se trata de uma conscientização dos traumas que ficaram inconscientes. Né? Esse é o processo de análise, simplificando. Né? Mas significaria que, de certo modo, sempre de novo podem ser descobertas novas camadas de ocultamento, sabe? E, nesse sentido, a análise seria infinita, entendeu? Nunca acabaria. Né? O sujeito passaria no divã 20, 30, 40, 50 anos, a vida toda. Tá? E quando é que você encerra isso aí? Tá? Eu perguntei para o Nilo Stein, por exemplo, lá em Porto Alegre, uma vez, ele foi psicanalista antes de vários anos, eu perguntei duas coisas. Qual era o principal problema que você via? Ele dizia, o principal problema que eu via é o narcisismo das pessoas. Né? E quando é que você achava que uma terapia podia ser encerrada? Quando esse narcisismo pudesse ter sido mostrado, questionado e, de certo modo, superado. Tá? E o narcisismo é o nome que se dá para essas pessoas que se acham assim maravilhosas, né? Entendeu? Que elas não têm defeito, não têm erro nenhum, entendeu? Quer dizer, elas não têm pecado nenhum para confessar, né? E fazem uma bobagem em cima da outra, entendeu? Quer dizer, quanto mais bobagens elas fazem, menos elas reconhecem que estão fazendo e falando bobagens, né? Claro que você tem também o lado reverso disso, né? Que é um cara que fica, por exemplo, um cara ou uma cara, entendeu? Uma pessoa que fica se rebaixando o tempo todo, ou se considerando vítima do azar, etc. Entendeu? Quer dizer, então, de certo modo, você tem uma espécie de narcisismo camuflado, de masoquismo, né? Quer dizer, a pessoa acha que ela é vítima de toda a história, como se toda a história estivesse planejando para sacanear com ela, entendeu? Quer dizer, que ela gostaria de
transcender tudo, mas ela é o alvo de tudo, né? O Nietzsche tinha pego esse problema com a questão, por exemplo, do sacerdote, entendeu? Ou do eremita, né? O eremita é alguém que abandona as glórias do mundo, ponto e vírgula, mas para obter a glória eterna, entendeu? Quer dizer, ele deixa de servir aos senhores da terra para servir ao Senhor dos céus, sabe? Então, o sacerdote, quando ele é transformado em sacerdote, ele tem uma cena lá em que ele se joga no chão, na frente do altar, e se fica prostrado lá, em posição que aparentemente é para dizer da profunda humilhação dele, entendeu? O Nietzsche diz assim, ele não entra nesse detalhe, mas esse sujeito que serve a um senhor só, né? Ele precisa ter um senhor que seja, sob a aparência de absoluta humildade e humilhação dele, do sacerdote ou do eremita, não sei, não importa aqui, que ele tenha como senhor uma divindade. Entendeu? Quer dizer, e um Deus não é qualquer um Deus, é um Deus todo-poderoso. Entendeu? Quer dizer, ele só pode servir a um senhor desse tipo, sabe? Então, só para aparência de humildade, você tem uma profunda soberba, né? E só para aparência de humildade, você tem um profundo narcisismo. Eu sou aquele que está servindo ao Senhor, que é Senhor do céu e da terra, sabe? Então, e isso, na medida que você convence outros da sua santidade, eles não percebem esse mecanismo de narcisismo que tem por isso, né? Não sei se vocês viram, o Vaticano, pela primeira vez, publicou um pouco das propriedades deles, né? Botou mais de 5.000 propriedades, entendeu? Quer dizer, é uma igreja muito, muito rica, entendeu? Quer dizer, e o celibato, de certo modo, foi inventado para que as heranças que os membros da igreja receberiam fossem para o patrimônio da igreja, né? E isso foi no Concílio de Elvira que eles fizeram isso, lá em 360, por aí, né? Bom, isso me disse um bispo, entendeu? Quer dizer, um ex-bispo, na verdade. Então, vejam, essa projeção do eu cognoscente como sendo uma instância múltipla, sabe? De certo modo, um equivalente a Deus, sabe? Quer dizer, como ente supremo do conhecimento. Esse é um problema filosófico muito cabuloso, no duplo sentido da palavra. Por um lado, difícil, por outro lado, muito problemático. Por quê? Porque o Hegel, por exemplo, ele tinha, de certo modo, aparentemente, a pretensão de ser um eu cognoscente que poderia dizer tudo que tinha sido arte ao longo do tempo, sabe? Aquilo que valia para ele, né? É assim que a estética dele tem sido lida, né? O marxismo fez de Marx um eu pelo qual confluía todo o caminho da história para o futuro, sabe? De certo modo, o esforço obsessivo do Heidegger em escrever mais de 100 volumes de 500 páginas, quer dizer, sabe, isso é muita página para ser escrita, entendeu? Quer dizer, esse cara estava obcecado em dissecar o universo, entendeu? Quer dizer, ele queria resolver tudo, né? Quer dizer, isso é... No movimento estudantil na Alemanha, entendeu? O Adorno aparecia como aquele que, sabe, sabia querer dizer onde tudo que deveria ser criticado. A teoria crítica da escola de Frankfurt era grandemente isso, né? Ou Marcuse, o homem unidimensional, entendeu? Então, ele deveria saber o que seria o homem pluridimensional, entendeu? Quer dizer, você se bota como dono da verdade, entendeu? E a verdade da história fala através de você. Se eu vejo assim o que estão fazendo em torno do Celan, por isso que eu botei um texto do Celan, depois a gente vai examinar,
aqui do meu amigo, ex-colega Werner Habermas, né? É um livro primoroso, não existe em português e não sei se algum dia um editor vai abrir as antenas para publicar isso, entendeu? Mas é uma leitura primorosa de Celan, só que praticamente com o pressuposto de que aquilo que ele aponta na poesia dele é o caminho pelo qual transita toda a história e toda a arte, né? Eu me lembro do Haroldo de Campos, que traduziu o Anco Dedê do Mallarmé, entendeu? Que ele também achava, no fundo, que a história passaria toda pelo Mallarmé e pelo Anco Dedê, né? Desculpe eu falar uma maldade de uma pessoa que já morreu, mas ele chegou no final da vida dele, ele resolveu começar a traduzir textos do árabe, do chinês, do japonês, do russo, sabe? De línguas que ele nem dominava, para mostrar como é que aqueles textos deveriam ser escritos conforme o estilo dos concretistas, entendeu? Sabe? E ele estava muito preocupado em morrer, porque ele realmente tinha diabetes, coisa assim, tinha pedra no rim, entendeu? Eu sempre trabalhei 4 anos com ele na mesma sala. E ele mesmo me disse, né, que ele queria trazer para o português os grandes textos, sabe? Mas o problema é que eles traziam na versão deles, não era propriamente uma tradução, entendeu? Porque na tradução você se submete às dimensões do original. Agora, se você deixa a metade de fora porque não lhe convém, você não está traduzindo, você está fazendo uma transversão, entendeu? Um fingimento de tradução, né? Mas, vejam, esse impulso quase que megalomaníaco, né, de dominar tudo. Eu só pegando, digamos assim, as aulas de filosofia da arte do Hegel, é que eu consegui, acho eu, entender melhor o que o Hegel pretendia. Isso não fica claro na estética. Ele nunca escreveu a estética. A estética foi algo que o Roto e mais outros alunos fizeram lá. Depois que o Hegel morreu, com 61 anos de idade, teve uma peste lá em Berlim. E aí eles pegaram as anotações que eles tinham, as anotações do Hegel, entendeu? E fizeram a estética dele e tal, entendeu? Que está aí traduzido 2, 3 vezes para português, etc. Mas, por exemplo, na filosofia da arte, né, que são as aulas que ele deu, e tem anotações de 3, 4 outros alunos que estão publicadas, né? Por exemplo, o Hegel só trata de 5 artes, né? A arquitetura, a escultura, a pintura, depois a poesia, tal, os 3 gêneros. Tal. Mas ele não trata, por exemplo, da dança, né? Porque a dança seria como uma escultura em movimento, mas ele não chega a desenvolver isso. E ele só trata de 3 períodos históricos, né? Ele trata o antigo, né? O clássico e o moderno, que eles chamam de romântico. E esse termo romântico, na verdade, não corresponde ao que ele está falando. Ele está falando da arte românica. Botaram um T a mais naquelas traduções, entendeu? Quer dizer, as traduções estão todas erradas, eu acho. Porque eu vi anotações que diziam, não sabendo bem o que ele estava querendo dizer, se era românico ou romântico, mas veja, ele está falando em românico no estilo de arquitetura de catedrais da Idade Média. Então, isso é românico, não é romântico, sabe? Então, de certo modo, entre os contemporâneos, ele achava que não tinha grande produção artística, tanto é que ele fala da morte da arte. Né? Agora, e por isso ele postula a tese que, chegando a arte ao seu fim, chegou o momento da filosofia da arte aparecer para refletir sobre uma coisa que já transcorreu, quer dizer, teve início, crescimento e morte, entendeu? Agora, o início está lá no Egito, com as pirâmides tal, entendeu? O apogeu, por exemplo, está na escultura grega tal, entendeu? Depois você tem o movimento seguinte, que seria o românico, até o romântico, mas
não os românticos propriamente, porque ele não via na estética que publicaram dele aquilo que seria a contemporaneidade dele. Quer dizer, bom, aí ele estava cheio de gênios por perto dele, entendeu? Quer dizer, a época, ele morre, eu acho que em 1831, entendeu? Então, você tem Beethoven, você tem Schubert, tem Schumann, tem Liszt, tem o Wagner começando, entendeu? Quer dizer, tem o Mendelssohn Bartholdy, tem o Goethe, tem o Schiller, tem o Helder, sabe? E tudo isso era nada. Não, não é bem assim. Entendeu? Quer dizer, você olha as cartas, ele assiste a primeira apresentação de certas peças de teatro, de certas pinturas. Ele tinha interesse em, por exemplo, a arquitetura da China, do Oriente, da Índia, entendeu? Então, o que ele fez, na verdade, foi... ele disse, olha, eu vou tentar entender isso aqui. Eu não quero explicar todas as obras de arte. Então, eu quero pegar certos momentos e certas artes que me permitam ter uma visão, digamos assim, que eu consiga constituir um sistema pelo qual eu possa enquadrar o resto. Tá? Então, por isso que ele monta aquele esquema, mas é um esquema que ele monta na subjetividade dele, para ele poder entender. Tá? E não é propriamente uma pretensão... A Laila está entrando. Uma pretensão de explicar todas as artes. Então, quer dizer, ele não considerava a dança como uma arte. Não, não, espera aí, não é bem assim. Mas por que ele não examinou a dança? Ora, porque para o problema que ele queria examinar, não era relevante. A estética dele está ultrapassada porque não considerou o cinema, que não existia na época. Não, não, veja bem, ele veria o cinema muito mais como uma espécie de teatro filmado, sabe? A partir disso, do teatro, você desenvolveria essas coisas todas, né? E o esquema que ele vê das artes, entre aspas aqui, da poesia, né, seria a expressão do eu, que é a lírica, a expressão do tu contra o tu, que seria o teatro, e a terceira pessoa, que seria a epopeia, e daí nos tempos modernos, o romance. Então, por isso que os três gêneros básicos. Mas, veja, ele não quer explicar todas as obras de arte, é impossível isso. Entendeu? O que ele queria era pegar certas... não examinou a dança? Sim, mas, veja, ele tinha examinado a escultura. Tá? E como é que ele examina a questão da escultura? Ele examina ela em relação à arquitetura. Tá? E ele vai dizer a arquitetura vai se tornando artística na medida em que ela se aproxima da escultura. E por isso que ele examina na antiguidade egípcia certas esculturas de caráter arquitetônico. Ele usa essa expressão, quer dizer, por exemplo, a esfinge, né? Eu não fui lá ainda, ainda pretendo ir, vou ver se no ano que vem posso ir, mas é uma escultura tão grande que ela tem o tamanho de um prédio, entendeu? Ou você tinha na entrada dos templos as esculturas das esfinges. Então, você tem um monte de esfinges sucessivamente, que era por onde é que passava a procissão para entrar lá dentro do templo. Né? E essas esculturas eram parte da arquitetura. Tá? E o próprio prédio seria arquiteto escultórico. Bom, agora, para ele, por exemplo, a arquitetura seria um tipo de linguagem extremamente primitiva, porque ela não conseguiria dizer a si mesma, refletir sobre si mesma. Então, ele acha, no fundo, que, por exemplo, uma pirâmide do Egito é muito simplória. Né? O problema é que ela não é tão simplória assim. Quer dizer, ela foi não só uma forma geométrica que permaneceu, mas ela refletia a estrutura da sociedade egípcia. Os escravos lá embaixo e o faraó lá em cima. Né? Então, essa estrutura da sociedade estava lá representada do modo mais simples, claro e objetivo que podia ser feito. Né?
Mas, vejam, é preciso entender o que ele quer dizer com isso tudo. Então, veja, o que os alunos dele, os discípulos dele fizeram foi simplificar essa busca de um esquema, dizendo que esse esquema subjetivo corresponderia à realidade objetiva e o que ficasse fora não caberia no âmbito da arte e da história da arte. Tá? E não era, acho que isso que o Heidegger estava pensando, não. Quer dizer, ele, por exemplo, deixa muito claro, tudo bom? Ele deixa muito claro que ele não pretendia fazer uma história completa de todo o belo. Né? Ele diz, olha, por exemplo, ele deixa bem claro, isso aparece em todas as filosofias da arte dele, nessas aulas que ele deu. Eu estou aqui tendo que delimitar o objeto da nossa atenção. E toda a ciência parte da delimitação do objeto de sua atenção. Tá? E eu vou, ao estudar o belo, não examinar o belo da natureza. Tá? Por quê? Porque eu quero me concentrar no belo artístico, tá? Naquilo que é produto do ser humano. Tá? Por exemplo, o Kant, quando ele trata disso de passagem, o Kant dá uma atenção grande ao belo da natureza, porque o belo da natureza, para ele, vai servir de modelo para o belo artístico. Tá? E tem mais um elemento moral muito sério no Kant, que o Hegel não está considerando aqui nesse momento, que é o Kant tem a coisa meio que de passagem, entendeu? Mas eu acho que é relevante. O Kant diz, eu conheço muita gente que é profissional das artes, tá? E que quer usar a arte para se exibir na frente dos outros. Principalmente elas têm uma certa habilidade na arte, entendeu? Então, elas querem se mostrar como melhores do que elas de fato são, usando o instrumental artístico para a sua própria exibição. Tá? Enquanto isso, então, querendo se mostrar como melhores do que elas de fato são. Tá? Enquanto isso, aquelas pessoas que se dedicam ao belo da natureza, quer dizer, cultivando o seu jardim, né, plantando árvores, limpando a natureza, cultivando flores, etc., eu noto, talvez eu esteja errado, mas eu noto que essas pessoas tendem a ser moralmente melhores. Entendeu? Quer dizer, são pessoas mais confiáveis, não são como os outros que são os metidos a artista, né? Que querem aparecer como os bacanas, entendeu? E não são. Entendeu? E ele diz ali, e o mais importante de tudo é a moral. Entendeu? Porque a moral é mais importante do que a arte. Entendeu? Então, se a arte serve para enganar, né? Se apresentar como melhor do que é, entendeu? Então, ela se torna ela mesma um problema. Mas é claro que não é o problema do belo, como ele define, mas é o problema do desinteressado, que ele vai colocar lá depois. Tá? Mas o Hegel não coloca essa dimensão toda, né? Porque essa é uma pergunta que a gente deveria, talvez, se colocar na enciclopédia dele. Nesse momento, nós não estamos fazendo esse exame, que é o papel da religião aí dentro. Tá? Você não poderia examinar a arte sem examinar a questão da religião para o Hegel. Né? Por quê? Porque a religião seria, nesse sentido, a guardiã da moral. Tá? E, de certo modo, o Hegel me parece que acreditava nisso. Tá? Se, por exemplo, eu pego o amigo dele, o Zolger, né, que muita coisa que é atribuída a Hegel, na verdade, já estava em Zolger, que não existe em português, por exemplo, que não é traduzido, não é lido, não é publicado. Né? Então, por exemplo, a noção de que essa ideia que deveria ser expressa dentro da obra de arte,
o Hegel vai dizer que o belo é a expressão da ideia, né? Essa noção já está em Solger. Mas a ideia em Solger não é como a ideia em Kant. Por exemplo, em Kant você tem a ideia de liberdade. Tudo bem. Ela aparece, de certo modo, como se fosse um conceito analítico, sabe? Agora, para o Solger, né, a questão da liberdade, por exemplo, eu estou inventando esse exemplo, mas ela só teria sentido como contraposição à coerção. Tá? Então, quando você está falando de liberdade, você está falando de coerção, de poder que se impõe, entendeu? E de resistência a esse poder que se impõe. Né? Então, mas para dar outro exemplo, esse veio do Solger, né? O herói trágico. Tá? O herói trágico ele representa um ideal. E ele faz uma releitura do Édipo, o rei dos Sófocles, bem interessante. Ele diz que o Édipo tinha recebido a profecia de que ele dormiria com a mãe e mataria o pai, né? E ele quis fugir a esse destino. Então, ao querer fugir ao destino prefigurado na profecia da pitonisa, ele estava lutando para ter, vamos dizer, um trilho próprio na vida, não ser determinado pelo destino. Tá? Então, nesse sentido, o Édipo é um herói da liberdade. Tá? Veja bem, como é que ele pega aquela noção do Kant de liberdade e introduz na tragédia antiga de um jeito que o Aristóteles, por exemplo, nunca percebeu. Nunca, toda essa tradição de 2.500 anos quase até então, nunca tinha examinado o Édipo como um herói da liberdade. Tá? Mas ele quer fugir a esse destino que está prefigurado nele. Só que ele, quanto mais ele tenta fugir ao destino, tanto mais ele fica preso ao destino, a chamada ironia trágica. Né? E a questão é que ele cava, de certo modo, a própria cova. Né? E ele abandona um reino do qual ele era o príncipe herdeiro, o futuro rei, porque ele não quer matar o pai dele. Ou seja, aquele pai dele era um pai adotivo, só que ele não sabia propriamente que ele era um pai adotivo, entendeu? E a mãe adotiva também, ele não sabia que era a mãe, entendeu? Então ele sai andando, daí ele tem uma briga com alguém no caminho, tal, e mata, tal. E ele sobe ao poder por ser um homem mais esperto, mais inteligente, o que sabe melhor o que seria o bem coletivo. Né? E, nesse sentido, vejam bem, o Édipo ele está obcecado, de certo modo, pela ideia de liberdade, e nessa busca de ter a liberdade de determinar o seu próprio destino, escrever a sua própria biografia, ele corporifica esse ideal da liberdade, sabe? De você não ser totalmente dominado por aqueles fatores que se impõem a você no seu nascimento. E, de certo modo, isso existe entre nós. Quer dizer, a gente não escolhe a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, etc. Entendeu? Tudo isso, de certo modo, é imposto a nós pela genética, que, de certo modo, é uma forma do destino. Né? Mas o importante é a conclusão que o Solger vai tirar disso. Portanto, vejam bem, a noção de liberdade está aqui ligada à noção de destino, que eu estou chamando de coerção. Tá? E você não pode separar uma coisa da outra. Tá? E essa corporificação, essa luta pela própria liberdade, tá? Faz com que ele corporifique o ideal de um homem que é um homem livre. Tá? E quanto mais ele corporifica esse ideal, né? Quanto mais ele luta por ele, mais ele acaba sucumbindo ao destino. Tá?
Mas aí o importante é a conclusão dos Olga, assim, a passagem daquele texto de aulas que ele deu de estética na Universidade de Berlim. Quanto mais ele fracassa em concretizar esse ideal de liberdade, tá? Tanto mais resplandece o próprio ideal. Tá? Então, a noção de ideal e de realidade se contrapõe. Tá? A realidade é aquilo que não permite a concretização do ideal. Portanto, você tem um ideal que julga a realidade. Isso é fundamental para a gente entender a estética do Nietzsche, porque ela vai se voltar exatamente para esse ponto. Eu não sei se ele leu o Zolger, eu nunca vi ele citar o Zolger, entendeu? Mas ele chegou à mesma conclusão. Né? Isso que é o importante. Né? Porque esses textos do Zolger foram publicados lá por volta de 1826, aquela parte que um aluno anotou das aulas dele, que eu estou citando agora um trechinho lá, essas aulas só foram publicadas em 1828, por aí, sabe? E por mais de 150 anos elas foram completamente esquecidas. A única coisa que se sabia do Zolger era um texto que o Hegel escreveu sobre Zolger. Era um texto, uma resenha longa da obra póstuma do Zolger, porque ele morreu com menos de 40 anos. Né? E aí o Reumer e o Tieck, o autor do Gato de Botas, era muito amigo dele. Então, foi o cara que pegou o espólio dele e resolveu publicar. E aí, quando um aluno do Zolger viu aquilo publicado, ele resolveu dizer, não, mas eu anotei as aulas dele, entendeu? E não está lá aquilo, entendeu? Então, ele resolveu juntar e fez uma edição dessa obra, né, que até hoje poderia ser usada nas aulas de estética. Então, a leitura que ele faz, por exemplo, de Kant, usando esses 4 vetores para entender os conceitos de belo e de sublime, é maravilhoso, entendeu? É muito acurado, muito bem feito. Né? Mas vejam, o que naquela época estava discutindo era sobre a figura do trágico. Tá? O que eles acho que não estavam falando, porque não podiam, tá? Era até que ponto Jesus Cristo era um modelo de herói trágico. Tá? E qual a diferença entre a concepção de herói trágico e de Cristo como Deus cristão? Parece simples, mas não é. Quem no Brasil começou a tratar disso, que eu assisti aulas, algumas que ele chegou a aventar, era o Gerd Bornheim, que já faleceu. Né? A questão é que o herói trágico ele busca um ideal. E é engraçado, sabe? No mundo do socialismo europeu, né? Eu consegui uma vez assistir aulas lá na Alemanha Oriental sobre a literatura alemã, sobre estética e tal, entendeu? E lá, e você encontra isso em alguns teóricos lá também, a noção que eles tinham de herói trágico é aquele que chegou cedo demais na história. Sabe? Que aqueles ideais que ele corporifica, aquela realidade daquele momento não permitia que fossem concretizados. Tá? E quando você está falando aqui em ideal, vejam bem, nós estamos falando aqui em torno de 1800. Né? Então, você tem, por exemplo, a Carta Magna norte-americana, que tinha os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, lá dentro, como estrutura dos direitos do cidadão. Isso era absolutamente nova, coisa nova. Mas você tinha depois também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1792, se não me engano, na França. Né? E daí os 3 ideais de liberté, fraternité, égalité. Liberdade, fraternidade, igualdade. Então, são 3 grandes ideais que norteiam os movimentos políticos de todo o século XIX.
né? E século XX também. Esse problema não acabou. Tá? E a contrapartida disso, por exemplo, a questão de igualdade. Né? Você, numa sociedade que tem uma aristocracia, você não tem igualdade. Então, tem uns que nascem melhores que outros. Entendeu? Com sangue azul, né? Com privilégios, com poder, com propriedades, etc., com acesso a cargos de governo. Né? A liberdade, vejam bem, sabe, a América norte-americana declarou liberdade, mas tinha escravidão. Entendeu? Então, ela não foi consequente, levou quase 100 anos para querer resolver isso e não resolveu. No fundo, eles não resolveram o problema até hoje. Aqui no Brasil, o problema da escravidão também não está resolvido. Entendeu? Você só tem... O Nietzsche é bem desaforado nesse ponto. Não me venham dizer que a questão da escravidão está totalmente superada, dizer. O salário mínimo é o nome, o salário, o trabalhador assalariado é o nome moderno da escravidão. Entendeu? Quer dizer, sabe por quê? Porque o escravo, a rigor, custa mais caro do que você contratar pessoas por obra. Entendeu? Você vai construir uma casa, entendeu? Aí você contrata pedreiros, né? Paga uma diária para eles, e paga uma parcela de solo ajudante, etc. Entendeu? É muito mais barato isso do que você ter que comprar um escravo, manter o escravo e dar serviço para ele depois que terminou aquela obra que você queria usar. Entendeu? Então, nesse sentido que o Nietzsche fala que a escravidão, no fundo, não acabou. Né? Ela só se disfarça de outros nomes. Né? Mas, vejam, aquele grupo do David Spunt, por exemplo, que a Liga de Davi, que editou a nova revista de música, que é o Robert Schumann, o Wagner, Liszt, a Clara Wieck, o professor Wieck, tal, todos participavam daquele grupo. Tal. Os ideais que estavam lá dentro eram esses três grandes ideais. Tá? E, com isso, eles estavam em choque com o domínio da monarquia e da aristocracia naquele momento. Tá? E, veja, a questão da igualdade, quando você tem uma religião oficial de Estado, você não tem igualdade. Tá? E, por exemplo, hoje tem uma tentativa de retorno a destruir o Estado laico e retorno a um Estado religioso aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Tá, não mais a Igreja Católica, mas uma igreja dessas pentecostais, universal, coisa assim. Semana retrasada ou passada, o vice-presidente brasileiro foi até a África para tentar fazer com que o governo de Angola não expulsasse os brasileiros que estavam lá, arrecadando dinheiro para mandar para o Brasil em nome da Igreja Universal. Quer dizer, sabe, usou avião, nós todos pagamos para ele fazer isso. Que não é função do Estado fazer isso. Quer se meter na política interna deles lá, porque lá o governo decidiu que não é que esteja proibida a religião, estão querendo impedir essa remessa de esmolas e arrecadações lá de dentro para o Brasil, no caso. Né? Bom, vejam, obviamente, a Itália, por exemplo, você olha a televisão italiana, tem missa a todo momento lá dentro. Por quê? Porque é uma enorme fonte de dinheiro. Né? Só a visita aos templos que tem lá, a riqueza acumulada em pintura, escultura, etc., é uma barbaridade. Né? Mas então, vejam, a questão da incompatibilidade entre o ideal e o real, é isso que foi desenvolvido grandemente pelo romantismo. Entendeu? Porque significa que você dá espaço a partir da realidade para que você fantasie uma outra sociedade diferente daquela que você tem, em função de certos ideais que você desenvolve. Então, é um julgamento que se faz. Por favor, não confundam romantismo com o romantismo brasileiro. Sabe? O romantismo brasileiro foi realmente a inversão disso, de novo. Então, o romantismo brasileiro é uma traição ao romantismo na sua essência. Por quê? Minha terra tem palmeiras onde cantam, sabe, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Entendeu? Quer dizer, isso é escrito em Lisboa,
né? Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui em Lisboa gorjeiam, não gorjeiam como lá no Brasil. Quer dizer, os pássaros do Brasil são os melhores cantadores de todo o planeta, sabe? Então, a realidade já é o ideal. Pode entender o esquema? Quer dizer, em vez de haver uma disjunção entre ideal e real, você tem a apresentação do real como sendo o ideal. Ó, que saudades que eu tenho da hora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Pô, sabe, isso é a fala de um neguinho que foi escravo no Brasil? Não, é a do filho do fazendeiro, entendeu? Né? Sabe, se você pega o poeta dos escravos, Castro Alves, né? Ele vai dizer que o lugar do negro é na África, lá que ele é livre. Entendeu? Não fizeram nada pelos escravos libertos aqui no Brasil. Entendeu? E foi o último, o penúltimo país no planeta a extinguir a escravidão. Né? E, a rigor, não extinguiu ela até hoje. Né? Ela continua disfarçada. Né? Mas o importante aqui nisso tudo é que, na estética do Nietzsche, ele vai partir dessa disjunção entre ideal e real para enfatizar a questão de um julgamento, de certo modo, moral em torno do real, e a obra de arte se torna, vamos dizer, uma espécie de refúgio do ideal para que o real se transforme, ficando mais parecido com essa obra de arte. Então, você tem duas tendências nesse romantismo. Tá? Uma é a disjunção do ideal e do real. Isso começa com o Werther do Goethe. Né? Porque isso foi um caso que parece que aconteceu, de fato, com o Goethe, mas é um rapaz, um jovem, que se apaixona por uma moça, né, que cuida dos irmãozinhos, tal, né, professorinha lá, muito bonita, muito encantadora, só que ela é noiva de um outro cara. E esse outro cara é um bom sujeito também, não é mau. Né? E a desgraça do narrador, né, o Meister, Wilhelm Meister, é que ela casa com o noivo dela. Ela atrai os desejos dele de casar com ela. Então, ele, no fim, se suicida, tal, entendeu? Aquela onda de suicídios românticos. O que é o suicídio? É, em nome de um ideal que não se concretiza, você dizer que a realidade não vale a pena viver nela. Tá? Agora, esse problema atualizado ele é muito mais complexo do que aparenta. Né? Então, essa disjunção, né, é tematizada lá, né, e não serve para dizer que ela não presta, o noivo não prestava, o apaixonado também não prestava, só que era um triângulo amoroso infeliz, né, terrífico, né, para quem narrava, não para os outros dois que cumpriram o que eles pretendiam. Né? Mas você tem duas possibilidades a partir dessa disjunção entre o ideal e o real. Uma é você transforma ou tenta transformar o real segundo o seu ideal. Né? E esse é o denominador comum de todos os movimentos sindicais operários, de todo o marxismo do século XIX, e da assim chamada esquerda hegeliana, que já havia na Universidade de Berlim em 1830, 40, por aí, quando Marx e Engels foram estudar lá. A outra alternativa surgiu mais no mundo, vamos dizer, católico francês, né? Que tudo bem, eu não consigo transformar a realidade, então eu me refugio num mundo ideal meu subjetivo próprio, entendeu? Então, é aquela subjetividade lacrimosa em que o sujeito se vê solitário, como se fosse a lua no céu, entendeu? Quer dizer, e a lua é grandemente uma corporificação desse ideal. Né?
E isso também, em parte, acontece no mundo, vou dizer, luterano, né? Mas ela é muito marcante no mundo católico e depois... porque, diga assim, o romantismo ele é uma invenção da escola de Iena sob o influxo da primeira edição da Crítica da Razão Pura do Kant. Tá? Então, por volta de 1790, por aí, essa turma está lá dentro, já começa a se juntar, e lá estão vários, né? Quer dizer, o Heldren estudou lá, levou o irmão dele para estudar lá, o Fichte estudou lá, entendeu? O Hegel estudou lá, né? O Goethe e o Schiller iam lá, volta e meia, porque eles ficavam a 20 e poucos quilômetros de distância, em Weimar, que administrava a escola de Iena, né? Então tinha mais liberdade lá do que em outros lugares, porque o Duque de Weimar era da maçonaria mais liberal, e depois a Duquesa Amália, quando ele morreu, gerenciou o país com a ajuda do Goethe durante muitos anos e então toleravam mais coisas, tal. Isso é ao sul de Berlim, né? Iena, com J no começo. E depois essa turma, de certo modo, se desgraçou lá e se juntou depois, a partir de 1810, em Berlim, na faculdade, na universidade que foi criada lá sob os auspícios do Humboldt e que hoje ainda existe, que é a Humboldt Universität, né? Na Unter den Linden, lá no centro. Né? Então, me lembro da época do comunismo, tinha lá uma estátua do Marx na entrada da universidade lá, citando a 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Né? Não se trata, a filosofia não cabe mais só interpretar o mundo, mas transformá-lo. Né? Entendeu? Então, estava escrito lá, depois da queda do muro, eles devem ter retirado isso aí como pecaminoso. Né? Bom, então, voltando assim ao nosso ponto, o Nietzsche, nós não vamos examiná-lo muito a fundo aqui, mas ele viu, né, a arte do século XIX grandemente determinada por essa disjunção consciente entre ideal e real, tá? E, de certo modo, por uma idealização do baixo. Tá? Então, por exemplo, você tem várias obras como A Naná do Zola, La Bohème, né? Em que o grande amor é de uma prostituta, uma mulher prostituta de luxo. Né? Isso você tem José de Alencar aqui no Brasil, quando ele imita. Né? Você tem, por exemplo, aquela prostituta que usava um dia uma rosa branca, quando ela estava disponível, e quando ela estava na menstruação, ela usava uma rosa vermelha, entendeu? A dama das camélias, entendeu? Quer dizer, uma camélia, na verdade, não usava, né? Então, isso é marcante. Então, o amor mais puro é realizado pela mulher mais impura, entendeu? Então, há uma espécie de idealização dessa boêmia que fica fora do âmbito do mais correto, né? Você vai ter também no Mérimée, Prosper Mérimée, né? Em que ele coloca como ideal uma mulher cigana que é capaz de amar mais de um homem. Tá? É Carmen, né? Que depois Bizet transforma na melhor ópera do século XIX, praticamente, na visão do Nietzsche. Né? Que é a mulher emancipada, né? E que paga o preço pela emancipação dela, que um amante dela não aceita que ela busque outro homem e mata ela. Né? Então, vejam, para Nietzsche é marcante essa questão de uma idealização do mais baixo e que ele fica horrorizado com isso, porque ele acha que essa é uma subserviência
dos artistas do século XIX às massas ignárias e violentas, entendeu? Mais baixas, sabe? Ele acha que elas não são assim. Por outro lado, vejam, quando ele fala da monarquia, ele diz o monarca é uma figura idealizada da sociedade, mas ele, ao mesmo tempo, serve de modelo para toda a sociedade. Então, a família real é para representar esse ideal de família, né, como um modelo para toda a sociedade e como um modo daquela sociedade se apresentar diante do mundo, né? Que é o que você tem na família real inglesa, né? Então, as complicações que tem aí, de repente, um cara se apaixona por uma meio mulata, que parece branca para nós, mas, em todo caso, para eles, para alguns, é excessivo. Tal, não? Então, essa divergência entre o ideal e o real, porque, por favor, então, vamos perceber que a ideia é para ser a verdade, mas a verdade é para ser vista como contradição. Tá? Então, essa noção da contradição, né, ela é bem clara em Solger, na ideia, e que a grande obra de arte deve exprimir uma ideia. Tá? Então, ele vai dizer, por exemplo, que o Vitrúvio, quando examina a arquitetura, deixou de considerar que a grande obra arquitetônica tem que ser a expressão de uma ideia. Eu acho que ele não é bem justo nisso, entendeu? Porque o Vitrúvio dedica a obra dele ao César, né? E Júlio César era para os romanos um deus. E, aliás, a imagem de que ele teria ressuscitado depois de morto é que serviu para inspirar a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas, vejam, diga assim, a obra dele é dedicada ao Júlio César, mas o Júlio César corporifica o ideal do Império Romano, sabe? A impor a civilização e o progresso a todos os povos bárbaros ao redor. Tá? Então, o que ele queria era uma arquitetura que tomasse por modelo a arquitetura grega e que apresentasse essa imagem ideal do Império Romano para que os poderes desse império, né, executivo, legislativo, judiciário, etc., se corporificassem nisso. E também as divindades, né, que davam sustentação a esse projeto. Então, por exemplo, Alberti, ele tinha uma noção de um ideal. Qual é a melhor água? Ele pergunta. A melhor água é aquela que... Qual é a água que tem gosto melhor? Aquela que não tem gosto nenhum. Porque se ela tiver um gosto, ela está marcada, entendeu? Mas ele, no fundo, queria que a Igreja Católica se tornasse a herdeira do Império Romano, como ela estava sendo, como, na verdade, ela tinha sido já. Né? Porque não esqueçam, o que fundou realmente a Igreja Católica foi o Congresso, o Concílio de Nicéia, não sei se eu me lembro, acho que em 325, por aí, e convocada pelo imperador Constantino. E, nesse momento, o Constantino praticamente passa o bastão, o comando do Império Romano para a Igreja Católica, que toma aquilo. Né? E é esse o modo como Hegel, por exemplo, examina a filosofia da história, a Igreja Católica como herdeira do Império Romano, coisa que aqui no Brasil, em geral, não se examina, não se discute. Tá? Mas a igreja era para representar nos seus templos, com a racionalidade das proporções matemáticas das construções, a racionalidade da razão divina, tá? E a beleza de Deus e de sua representante na Terra, a própria igreja. Entendeu? Então, o grande templo seria, na verdade, uma representação da grande instituição da igreja. Então, corporificaria o ideal dessa própria entidade à igreja. Tá? Bom, então, essa noção
de que o belo seria a encenação da ideia, né? Mas a ideia é tomada como contraditória pelo Zolga de modo mais explícito e claro do que em Hegel, né? Portanto, sempre essa tensão entre contrários, tá? Isso retoma o conceito antigo grego, que é o polemos pantheos. A contradição é o Deus de tudo, pantheos, Deus de tudo, né? Que é essa tensão de contrários. Você quer eliminar a contradição, ela sempre reaparece de novo. Então, a grande obra de arte não seria uma mera harmonização das partes, e sim a tensão dos contrários. E isso, por exemplo, para os gregos, me parece que implicitamente, por exemplo, em Homero, estava claro lá. Tá? Quer dizer, por exemplo, você pega a Ilíada, né? Ela é uma luta entre acaios e troianos. Tá? Então, é um conflito entre, né, dois povos diferentes. Tá? Você tem, logo no começo, uma disputa em torno da escrava Briseida. Tá? E aí você a tese de Aquiles é que não pode ser tornada escrava a filha de um sacerdote de Apolo. Tá? Mas o chefe dele tinha tomado ela, dele. Por isso que ele não gostou. Não é que ele queria que ela escrava para ele. Mas aí você já tem o conflito entre o melhor guerreiro e o chefe, digamos assim, de todo o exército da Menelau. Tá? Então, você tem, sabe, em seguida o conflito da Tétis, né, que é a mãe de Aquiles, em que ela é imortal e sabe que o filho dela, que é do cruzamento com o ser humano, é mortal. Então, ela procura trazer uma indumentária feita por Vulcano, pelo deus do fogo, né, Hefestos, para que ele não pudesse ser atingido por uma flecha ou coisa assim. Né? Então, é o conflito entre a mãe que dá vida ao filho, dá ao mesmo tempo a morte para ele. Entendeu? Quer dizer, mas veja, eu estou só citando aqui algumas contradições básicas. Né? Depois você tem o conflito, por exemplo, dos aristocratas que mandavam com a posição de um soldado simples, né? Que se manifesta numa assembleia. Né? Ou se você pega a Odisseia, né? É um homem que está saudoso da esposa, né? E está longe dela. Né? Quer voltar para ela e não pode. Né? Então, a Odisseia é a busca que Odisseu faz para retornar a Ítaca e retomar o reino dele. E quando ele consegue isso, a obra acaba, entendeu? Quer dizer, ela é toda na luta entre o desejo dele e a impossibilidade de realização desse desejo, e a luta de personificação desse desejo ao longo da obra. Então, vejam, não é essa concepção, vamos dizer, edulcorada que se tem da obra de arte como harmonização de tudo. Tá? Que você tem já, de certo modo, em Alberti, entendeu? Que é a continitas. Né? Que seria, não se tem a tradução certa, mas seria a consonância das partes no todo. Quer dizer, você tem as partes da obra de arte se harmonizando entre si e se harmonizando no todo, em que cada parte serve para reforçar as características das outras. Né? Então, essa noção de harmonização que se introduz com o Alberti e que fica imperando nas nossas estéticas, ela, de certo modo, é uma espécie de neutralização dessa estética do polemos que você tem na base lá da arte grega. Né? E
essa a harmonização, por quê? Porque você não pode colocar, para a mitologia católica da época, Deus e o diabo como equivalentes, entendeu? Quer dizer, Deus é a harmonia de tudo, é o controle de tudo, né? E, obviamente, em 1800 vai surgir um problema sério de como é que você explica a existência do mal no mundo, né? Que se não é gerado por Deus. Deus podia fazer, como Todo-Poderoso, um mundo que não tivesse nenhum mal, né? Então, dando para entender que a gente tem que pegar um pouco isso aqui dentro de uma filosofia da história, uma tensão que vai ocorrendo, tá? E eu quero ver se consigo depois chegar nesse poema que eu depois botei aí, vocês, por favor, copiem e dêem uma lida, né? Para ver, assim, como um índice, né? Para onde é que está caminhando a arte contemporânea, né? Como uma luta em que essas tensões, de certo modo, chegam a uma espécie de morte mútua, uma destruição mútua, e você não tem mais propriamente uma fala da obra de arte. Você só tem uma espécie de resquício de fala dela, né? Da grande arte contemporânea, né? O Beckett é uma referência a isso. Tal, né?